A todos que curtem a Rede Relâmpago e seus programas sensacionais, e hoje tem, olha, é uma das maiores parceiras que a Rede Relâmpago já teve na sua história. Eu não estou falando de boca para fora, não, estou falando porque vocês sabem muito bem que realmente ela, quando vem, ela vem e traz um bocado de gente. A gente não consegue terminar a live, essa é a verdade, a gente não consegue terminar a live, mas hoje estamos aqui prontos para poder receber ela que já está por aqui. Já mala para a live sensacional. Hoje é dia de Hora da Senhora. E você que já está habituado na Rede Relâmpago, você sabe o que é o Hora da Senhora, né? O Hora da Senhora é simplesmente para você ficar em dia com a sua energia, em dia com a sua vida, vamos dizer assim, energética, vida dos astros, vida do tarô. A taróloga Mari Pimenta estará conosco aqui no Hora da Senhora, esse programa sensacional mensal, e ela está por aqui, você pode participar. Hoje tem muita coisa, hein? Hoje tem sorteio também. Eu quero fazer o seguinte: primeiro, antes de tudo, te fazer um convite para você se inscrever no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Vá até o YouTube, coloca no campo de pesquisa Rede Relâmpago e pronto. Se inscreva por lá. Por lá estão todas as nossas lives desde junho de 2020 até hoje, todas elas, inclusive as da Mari Pimenta. Estão todas por lá. Vá até lá, se inscreva no canal, ativa o sininho para você sempre ficar antenado. Se perder alguma live, você pode recorrer àquele canal bem legal, que é o canal da Rede Relâmpago no YouTube, e você recupera a live por lá, pode compartilhar com quem você quiser. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos chamar a nossa Mari maravilhosa, todo mundo aqui ansiosa. Vamos lá, Pereira Lu, vamos lá. Olha, hoje ela vai responder sobre mitos do tarô, mas também vai responder balãozinho. Então olha só, antes dela chegar aqui, ó, balãozinho com ponto de interrogação. Aqui estarão as perguntas de vocês. Antes da live começar, eu já quero falar o seguinte: algumas perguntas vão ser feitas e vão ser respondidas, e outras não. A gente tem um tempo para terminar a live. Então vamos chamar logo aqui a nossa Seja bem-vinda, direto de São Paulo. Fique à vontade, com tapete vermelho para ela. Pimenta, a maior taróloga. Boa noite, Victor. Boa noite, senhora. Feliz da vida, ela está aqui com a gente. Eu também, eu estou muito feliz. É sempre uma honra, é sempre muito bom estar aqui. Olha, o prazer é nosso, pelo amor de Deus. Que saudade, dá um abraço aqui, vai. Ah, que abraço gostoso, que coisa boa, que energia boa. A gente está aqui. Que bom, muito boa a energia mesmo. É Hora da Senhora. Mari Pimenta, manda beijo, abraço para quem você quiser, meu amor. Beijo para todas as senhoras que estão aqui. Eu já vi um monte de senhora aqui enquanto eu estava aqui esperando. Beijos, minhas senhoras do meu coração. Senhoras do coração, hoje a gente vai falar sobre mitos do tarô, mas também a gente vai também responder caixinhas, que na verdade é esse balãozinho que está aqui embaixo, ó, um balãozinho com um pouco de interrogação. Para você que ainda não conhece a Hora da Senhora, a gente fala sobre o tema, né, do que a gente combinou e tal, da live, e alternadamente a gente lê algumas caixinhas, algumas perguntinhas que vocês têm para fazer para Mari, e a Mari joga as cartas do tarô na hora aqui para você. Olha aí, já tá ali, ó. A gente hoje tem várias curiosidades para saber sobre o tarô. Você fica antenadíssimo, fica informadíssimo em relação ao tarô, e ao mesmo tempo também sabe um pouquinho do seu futuro, como é que a coisa ficou. Se algum ente querido, você quer saber sobre algum ente querido, enfim, tudo que a Mari sempre faz diariamente. Antes, Mari, quero que você faça o recado, por favor, como é que fazem o Brasil inteiro para entrar em contato com você e receber a taróloga, a melhor taróloga do Brasil. Como é que faz? @Jornada de uma Bruxa. Vai me achar lá no Instagram. Me conheça, veja como eu sou. Sinta-se em casa. Gostou? Manda pergunta, vem fazer consulta, vem fazer terapia multidimensional. Quer falar direto comigo no WhatsApp? 11 91847 2023. Repetindo, 11 91847 2023. É assim que faz para me achar. Tem até a musiquinha, né? 11 997. Tem jingle. Nossa, que linda! Tá lá na Rede Relâmpago. Então, @Jornada de uma Bruxa. Sigam, por favor. Antes de tudo, gente, eu quero agradecer a presença de todos
E começar já com uma pergunta bem técnica aqui para a nossa melhor taróloga do Brasil, Maria Pimenta. Saber quais são os maiores mitos ou equívocos que as pessoas costumam ter sobre o tarô. O que as pessoas ficam assim com dúvida, ficam pensando um bocado de coisa do tarô e não é nada disso? Fala com a gente. Olha, tem algumas coisas sobre mitos do tarô. Tem coisas que vão para uma vertente mais religiosa, tem mitos técnicos do tarô também, para quem está interessado em aprender tarô. Enfim, são vários os mitos, né? Mas eu acho que o maior mito é aquele da pessoa que não conhece o baralho e usa, não precisa conhecer de ler tarô, de saber ler, mas não conhece o que é o tarô e usa o tarô para responder curiosidades sobre a vida dos outros. Pois é. Pois é. As minhas senhoras aqui todas já me conhecem há bastante tempo e elas sabem, eu não respondo sobre a vida alheia, sobre terceiro, e terceiro é todo mundo que não é você, tá? Mas é meu filho, é terceiro. É meu marido, é terceiro. Lá no cartão de crédito tá escrito pessoal intransferível para terceiros, não tá escrito assim? Então, você não pode prestar o cartão para outra pessoa. É a mesma coisa com o tarô. O tarô é uma ferramenta muito antiga, muito potente, é algo que a gente nunca vai aprender tudo sobre ele. Você pode começar a estudar muito cedo, morrer muito tarde, você sempre vai ter coisas para aprender a respeito do tarô. Não tem um dia que eu não abro meu baralho e eu não olho para uma coisa e falo, nossa, mas eu não tinha pensado nisso. Então é algo que você aprende sempre e usa isso. Isso é meu, tá? Eu considero o tarô um presente de alguém muito especial que falou: toma, humanidade, pega isso aqui para você. Então, usa esse presente que a gente recebeu para coisas para você, para resolver a sua vida, tá? Quando a gente fica bisbilhotando a vida das pessoas, a gente deve seguir o Léo Dias, que é quem faz essa coisa muito bem. Mas quando a gente usa isso aqui, a gente para o nosso tempo para usar uma ferramenta tão poderosa para saber da vida dos outros, a gente está desperdiçando uma coisa muito importante, uma sabedoria muito importante, uma oportunidade de resolver os nossos problemas, de olhar para nós e falar, opa, pera lá, deixa ela lá, deixa ele lá e deixa eu olhar para os meus problemas aqui. Use o tarô, acesse um tarólogo, uma taróloga que tenham essa responsabilidade. A maioria responde, tá? Porque tá pagando, né? A gente não recusa cliente nem dinheiro, mas a gente precisa ter ética quando a gente trabalha com algo que eu considero sagrado, né? E que é sagrado. É um dom, é um dom. Vai, coloca desse jeito também, porque é um dom. Não é qualquer um que lê tarô, não, gente. Não é qualquer eu ouvi uma vez, de uma pessoa que eu não lembro o nome, que o tarô é para todos. Todo mundo pode acessar o tarô, todo mundo pode aprender tarô, mas nem todo mundo é para o tarô. Aí está, isso mesmo. Né? Não é todo mundo que vai interpretar do jeito como deve ser interpretado. Né? Sim, isso então, é verdade. Existem profissionais e profissionais, está aqui, ó, a melhor do país, está aqui, Mari Pimenta, ela, a gente assina embaixo, a Rede Relâmpago assina embaixo, que é a melhor taróloga do país, está por aqui também. A outra curiosidade é a seguinte, é verdade que cartas como a morte e o diabo são sempre negativas? Vou falar aqui, ó, morte. Vou falar dela primeiro, depois eu vou pegar ele. É cabrão. Não, nenhuma carta do tarô é positiva, é só positiva ou só negativa. Todas as cartas têm uma coisa chamada dualidade. Depende de como ela sai, para que tipo de pergunta, da posição dela no jogo, depende de um monte de fatores, mas não. Nem a morte, que, gente, pelo amor de Deus, isso aqui não significa morte física. Ninguém vai morrer quando te mostrarem essa carta aqui. Ou quando falarem, ai, saiu a carta da morte. Ninguém vai morrer, tá? É outro significado. Essa é uma carta que fala de transformação. Uma transformação meio dolorida, mas transformação, tá? O diabo é a mesma coisa. O diabo fala sobre prazeres, sobre apego, sobre ego também. Não fala sobre o diabo que está lá no inferno, tá? Então, não. Nenhuma carta, por exemplo, a carta do Sol, é uma carta
muito falada, essa aqui, ó. Bem colorida, alegre, bonita. Ah, é a carta do sol. De repente, se você ficar muito tempo no sol, você se queima, né? Então, ela também é uma carta negativa, dependendo da pergunta, da posição, do contexto, de um monte de coisa. Todas as cartas são positivas e negativas. Depende. Depende muito e depende de como as cartas saem conforme você também está vibrando aí do outro lado. Então, isso eu aprendi com a Mari. Depende de tudo é vibração, tudo é energia. Então vamos para as primeiras aqui, ó. Mari, prepara a carta aí que já tem pergunta, hein? Tá? Tem pergunta. Bora. Olha, e fique à vontade porque eu não vou falar o nome de ninguém aqui. Fica tudo no anonimato. E a Mari não precisa também saber o nome, não é isso, Mari? Não, deixa eu te falar uma coisa, vamos combinar uma coisa. A senhora já me conhece, mas de repente pode ter alguém aqui de fora. Não vale pergunta sobre vida alheia, tá? A gente já combinou isso. Boa, boa, Teve no outro programa, teve muita gente falando, mas o meu marido. Não, não. Então o seu marido aqui pergunta com. Manda o marido vir falar comigo, senhora. Isso aí. E ainda se precisar, me dá alguma dica. Fala, Mari, fala pro meu marido tal coisa, eu te ajudo. Ô, Mari, tem a primeira aqui agora, que é a seguinte, olha. Boa noite, senhora. Gostaria de saber se teria a oportunidade de engravidar ainda. Ah, que linda! Eu adoro responder perguntas sobre gravidez. Gravidez é esperança, gravidez é... Para essa gravidez acontecer, precisa de médico. Tem caminho? Tem caminho para essa gravidez acontecer, sim, mas precisa do auxílio, do cuidado, da atenção, da intervenção da medicina. Pode chegar a uma como chama? Fertilização in vitro, fertilização artificial, essas coisas assim, eu não sei muito bem esses nomes, pode chegar assim, tá? Procura médico para isso. Melhor caminho para você conseguir essa gestação, para você começar as tentativas para essa gravidez, Sara, é assim, finaleira de 2025, beirola com 2026, então já deixa para 2026, curte o fim do ano, aí 26 você começa. Porque final de dezembro, final mesmo de dezembro, até final de maio de 2026. Pois é, para agora não, né, Mari? Não, para agora não. Não tenta não, então fica aí. Não tenta não, por favor. Lá para beirola de 25 para 26, ou até maio de 26, vai. Faz que a Mari tá vibrando aí, o que Deus quiser, vai ser bebezinho aí novo aí para sua família. Outra, Mari. Mari, sobre a minha vida amorosa, tá de M a pior. KKKKK. E aí, eu acho que ela acha que vai melhorar? Vai melhorar? Vamos ver, senhora. Senhora, em nome de Jesus, eu vou ir na tua casa te pegar pelas orelhas. Larga esse ex pra trás, pelo amor de Deus. Você desencana desse pau de gente que cruzou o seu caminho, minha senhora. Senhora, o passado... Senhora, você está a ponto de ficar doente por conta dessa pendência que você tem com o seu passado. Se foi um passado traumático, precisa de terapia, tá? Agora, se você está apegada a esse passado, olhando, falando, eu quero viver de novo com aquela pessoa, não vai acontecer. Essa pessoa não volta para sua vida, então desapega. A sua vida emocional está assim, você está perdida nessas traumas ou lembranças, tá? Senhora, o jogo me mostra que você se sente culpada por algum erro que você cometeu. Que você cometeu, talvez não tenha cometido. Talvez seja só uma interpretação sua. Desapega disso também, tá? É passado, já acabou. Se permita, se dê essa oportunidade de viver uma vida amorosa plena e feliz. Bola pra frente, tá? Legal. Zera tudo. Zero game, vamos. Zero game, vamos. Isso aí, vai que vai. Gente, tô vendo aqui nos comentários algumas perguntas. Coloquem no balãozinho aqui, balãozinho com um pontinho de interrogação que tá aqui, Porque senão os comentários eles vão embora. O pessoal vai mandando oi, vai mandando boa noite, vai mandando beijinho pra Mari. A Mari sempre todo mundo manda beijo pra ela e a gente manda também junto. E aí o seu comentário, o seu pedido vai lá pra cima. Então manda aqui nesse balãozinho com um ponto de interrogação, tá? Vamos ler mais uma pra gente continuar o nosso tema. É a seguinte. Mari, boa noite. Gostaria de saber sobre o meu casamento. Vai pra frente?
Olha só, muita coisa sobre relacionamento, né? Essa aqui pergunta sobre casamento. Será que vai para frente? Relacionamento é campeã. Vai, senhora, vai. Tem jeito, hein? Vai pra... Tem o que fazer. Tem risco de separar? Tem. É uma certeza que vai acontecer? Não, porque ainda dá para consertar. Então, atenção aqui, senhora. Seu casamento, seu relacionamento passa por um momento de escolha de caminho, tá? Agora é hora de pensar com racionalidade. Às vezes a gente acha, porque a gente está falando de relacionamento, que a gente tem que agir com o coração, tem que seguir o coração, tem que seguir o coração. E o coração leva a gente, às vezes, para lugares muito ruins. Então, é hora de pensar com a cabeça, tá? O que é que está acontecendo? Qual é o caminho para melhorar? Acontecendo isso. O jogo me fala que são atritos, coisas da rotina, coisas do dia a dia. Um negocinho desse tamanho, que amanhã fica desse, que amanhã desse, que a semana que vem tá desse, que... Reseta esse ranço que vocês estão um do outro. Sentem, conversem e ajustem isso. Dá para melhorar, dá para escapar de uma separação, tá? Tem futuro sim, se ambos quiserem. É isso aí. Mari Pimenta, a melhor taróloga do Brasil, trazendo todas as informações aqui para você. Ana Lúcia, coloca no balãozinho lá, ó. Tá mandando aqui comentário, manda no balãozinho. Faz como todo mundo tá mandando aí no balãozinho com ponto de interrogação. Já já a gente vai continuar, hein? Já já a gente vai continuar. Eu quero saber um pouco mais sobre o tarô. Gente, vamos desmistificar o tarô. Vamos saber um pouco mais sobre a tarologia, sobre a taróloga aqui, ó, que tá aqui com a gente. Vamos gastar ela, olha. Mari... Eu queria saber se todas as leituras do tarô precisam seguir algum ritual específico ou isso é apenas uma tradição? Ah, é tradição, mas isso é muito pessoal, assim, eu não... Existem duas hoje, basicamente, no mercado de tarólogas, a gente tem dois tipos de leitura, né? A gente tem o tarô técnico, que é a pessoa pegar todo o conteúdo disso aqui e estudar e fazer como o algoritmo faz, juntar essa com todas essas, que isso que é o chamado tarot técnico, né? O tarot técnico, ele não precisa de ritual, de preparação, de conexão, de absolutamente nada. Eu leio tarot técnico porque sim, eu conheço a técnica, só que eu junto uma coisa chamada intuição, que é como eu acho que a ferramenta funciona melhor. E aí sim, aí precisa de ritual. Por quê? Porque quando a gente junta intuição com o tarô, a gente trabalha com energia. E de repente eu vou acessar, o tarô trabalha por espelhamento, né? Eu pego isso, abro as cartas, o tarô é um livro onde as páginas não estão coladas e ele se desenha na ordem, se coloca na ordem necessária para você naquele momento. Como eu estou espelhando o campo energético de uma pessoa, de repente tem uma coisa muito ruim por ali, né? Um obsessor, um troço pesado, um demoninho passando, vai saber. E quando a gente acessa o campo energético de uma pessoa sem ter as devidas proteções, a gente pode sim ter problemas. Já aconteceu muito comigo, principalmente no começo, mesmo com preparação, faz parte do processo. A gente só identifica que está sofrendo um ataque energético passando por um, então faz parte. Mas sim, quando a gente lê tarô intuitivo, que é isso que eu estou falando aqui com intuição, com mediunidade, precisa de ritual. E isso é muito pessoal, isso é muito individual. Não existe um tarô. Existem vários também. Não existe um ritual. É certo, errado, faça assim, faça aquilo, isso é pessoal, é da crença de cada um. É isso aí, olha, Mari Pimenta desmistificando tudo sobre o tarô. A outra pergunta é a seguinte: se o tarô é exclusivamente ligado à religião e espiritualidade, ou pode ser visto também como uma ferramenta psicológica. Você é uma terapeuta, basicamente, não é isso? Tem duas perguntas aí. A primeira, vamos, depois me lembra da parte psicológica, tá? A primeira é que o tarô ele está em algumas religiões, né? Principalmente em religiões de matriz africana, Umbanda, Candomblé, o que mais que tem de matriz africana? Quimbanda, e assim vai, né? Ele está lá, mas o tarô não
tem vínculo com nenhuma religião. Nenhuma. Eu acho que quando ele foi criado, a gente talvez só tinha um catolicismo ali no começo, bem primitivo, mas não tem vínculo com nenhuma religião. Então, pode ser associado com outras técnicas? Pode, muita gente faz isso. Não tem problema nenhum que você deixe que faça isso com responsabilidade, mas não tem vínculo com religião, tá? Lembrei, falar da parte... Como é que você fez a pergunta? Ferramenta psicológica. Uma ferramenta psicológica. Tipo assim, você se considera uma terapeuta? Eu sou terapeuta integrativa, mas as minhas terapias não têm nada a ver com tarô. Nada. São outras ferramentas. A gente pode até fazer uma live sobre isso. Perfeito. Tem um perigo hoje no mercado que existem as psicólogas não, tarólogas. Eu esqueci o nome técnico que elas usam, que é uma palhaçada, uma papagaiada, tá? Que elas usam o tarô para autoconhecimento. E aí ela vende para você uma consulta que normalmente custa bem caro, preço de sessão de terapia com psicólogo, e ela fica tirando cartas para falar de você, a respeito de você, o que você tem para melhorar. Isso é uma leitura de tarot técnico, e essa pessoa está se colocando, está pegando essa carta, por exemplo, a Imperatriz, e aplicando para uma situação X da sua vida. Tarot terapêutico, Isa, isso mesmo. Isso é um perigo. Fujam disso. Porque são pessoas que não têm conhecimento, não têm know-how, não estudaram, que estão terapeutizando pessoas. É muito perigoso, tá? Um terapeuta integrativo, sério, responsável, ele não vai invadir searas que não é dele. Ele sabe o seu lugar, ele sabe o seu limite. As minhas senhoras sabem que eu mando elas todas para terapia, indico até terapeuta. Vai fazer terapia, você não me volta aqui sentar na terapia. Né? Mando todas. Certo. Cuidado com isso, tá? Isso é uma moda, isso é muito recente, não tem 10 anos que isso existe. Então, muito cuidado como a Isa me lembra aqui, tarot terapêutico. Cuidado com o tarot terapêutico, cuidado com os charlatões que tem por aí, por favor, olha aí. Taróloga, procura a Mari Pimenta, porque ela vai te orientar bem. Vamos para as bolinhas, vamos lá para as perguntinhas, vamos lá, vamos para a jogada das cartas, vamos ver o que tem aqui. Bom, tem uma pergunta legal aqui. Vai vir alguém legal para minha vida? Emprego, vou conseguir outro? Vamos uma por pessoa, tá? Vamos lá. Para dar tempo de atender mais pessoas, tá bom, senhora? Vamos lá. Vai vir alguém para minha vida. Senhora, como é que a senhora... Você está só no aplicativo, pelo jeito aqui, né, senhora? Só nos aplicativos de namoro. Você precisa sair de casa, você precisa se mostrar, você precisa flertar com as pessoas, corresponder flertes. Você está muito escondida, muito retraída, criando uma barreira, as pessoas não estão conseguindo te acessar. Desse jeito aqui, senhora, não vem ninguém, não. Precisa sair de casa. Pois é, saia de casa. Em relação ao emprego? Vamos ver. Consigo. Vamos ver. Está desempregada, senhora? Se está desempregada, já aprende a sair. Está à disposição do mercado de trabalho. Tem emprego, ao contrário do amor, graças a Deus, né, senhora? Sorte no amor, sorte no jogo, sorte aonde, não é mesmo, senhora? No emprego, graças a Deus. Quando? Segundo semestre, a partir do finalzinho do mês de agosto, é quando você tem caminhos abertos para emprego, tá bom? Emprego em empresa grande, tá? Pode ter outras filiais, pode ter outras unidades, mas é uma empresa grande, tá bom? Grande, legal, olha aí, boa notícia. Vamos para mais uma aqui, ó. Gostaria de saber como está meu sogro, desencarnado no dia 8 de março de 2021. Morreu de quê, senhora? Aqui ela não cita. Tem problema. Sogro, 8 de março de 21, plano espiritual. Graças a Deus, senhora está no plano espiritual. Sabe que desencarnou, tem plena consciência do que aconteceu. Hoje, bem, levou um tempo para chegar nisso, ainda está em tratamento por esse motivo, porque precisou de um tempinho a mais
para se estabilizar, isso não é problema nenhum, cada um tem seu tempo, e se tem uma coisa que é respeitada no plano espiritual, é o tempo de cada um. Covid, ela acabou de colocar aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês, aproveitando esse gancho, porque eu acho que tudo tudo aparece para a gente falar. As pessoas que morreram por esse motivo aqui, que eu não sei se a gente pode falar essa palavra ou não, se ainda o Instagram tá meio assim. Todas as pessoas que morreram nesse apocalipse em 2020, 2021 e uma partezinha de 2022 foi desencarne coletivo, tá? Principalmente 2021, tá? 22, ali já começou a dar uma misturada, mas 2021, desencarne coletivo. Aquelas pessoas tinham, por algum motivo, o destino de desencarnar por esse motivo, tá? Talvez você não consiga ter sua resposta hoje, mas você tem uma pessoa querida desencarnada nesse período, saiba que desencarnou porque estava no destino daquela pessoa, estava programado para aquela pessoa desencarnar em 2020, 21, 22, um pedacinho, por esse motivo. Mari, uma pergunta até pessoal. Esse desencarne coletivo, quando você fala, é como fosse, por exemplo, numa guerra, vamos dizer assim. Numa guerra, a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, foi de 1914 a 1918, ali morreram muitos soldados. Diga-se que em outras vidas eles já nasceram, e eles, já estava escrito que eles seriam militares, e eles lutariam nessa guerra, todos eles juntos, cada um de um pedaço do mundo vindo, e eles iam desencarnar neste período. A Covid foi como se fosse desse jeito, então. Guerras, tragédias, desastres. O 11 de setembro foi um imenso desencarne coletivo. O apocalipse de 2020, quedas de avião, sabe, coisas que acontecem e morrem muitas pessoas, isso é um desencarne coletivo. Essas pessoas têm essa missão na vida, isso estava programado, o Covid estava programado para acontecer. Ninguém sabia, ninguém foi avisado. Se alguém falou, eu previ a pandemia, tá metido, Sara, corra dessa pessoa. Ninguém foi avisado, porque esse tipo de informação não chega pra gente. Porque já pensou, senhora? Olha, vai chegar um negócio aí em 2020, vão ficar 2 anos dentro de casa, vai ter uma crise econômica ferrada, as pessoas vão ter depressão, ansiedade. A gente faz o quê? A gente, entendeu? Ninguém sabia. Mas isso estava programado para a humanidade. Nos desencarnes coletivos, como o 11 de setembro, como a pandemia, são desencarnes onde a humanidade resgata karmas, tá? Quedas de avião, desastres, aquele grupo de pessoas está resgatando um karma, tá? Mas grandes coisas é a humanidade que está resgatando um karma, e a pandemia foi isso. E sim, todo mundo estava programado para aquilo. Pois é. Bom, meus sentimentos até a todos. Meu pai, inclusive, faleceu de Covid também, então por isso eu até coloco essa pergunta para poder dizer mais ou menos a coisa pessoal, né? A gente tenta, né, organizar. Sabe que dentro da minha cabeça está tranquilo, está ótimo, eu sei que ele está muito bem, graças a Deus, a alma dele em bom lugar. Outra perguntinha aqui, essa é legal, hein, Mari? Olha, minha filhada tem a mesma mancha de nascença que eu na nuca. Existe alguma ligação ou é só uma coincidência? O nome dela é Alicia Nascimento e ela nasceu, é isso? 10/4/2024. Eu não sei quem é, eu ia perguntar, mas não precisa falar. Eu ia falar Alicia, mas a Alicia é a afilhada. Eu tenho uma mancha nas costas, uma mancha bem grandona. Eu tiro uma foto qualquer hora e mostro para vocês, bem grandona, bem no meio das minhas costas. Eu tenho uma prima, por parte de pai, que tem a mesma mancha no mesmo lugar. Meu Deus! Sim, e isso está ligado, sim, a coisas de vidas passadas. Pode ser desencarne, o motivo ou como você desencarnou. Pode estar ligado a algum tipo de pacto que aquela linhagem traz. Pode estar ligado a algum tipo de doença, como os antigos falavam, esqueci a palavra, que também aquela pessoa teve, aquele grupo de pessoas teve, que no caso minha família são 2. O meu filho, ele tem a mesma mancha em outro lugar, mas é a mesma mancha também.
Pois é. Tem origens em vidas passadas. Olha só, tem origem, eu não sabia disso. E olha, tem tanta gente que a gente conhece, né, na família, por exemplo. Tem a mancha, a mesma mancha, e é no mesmo lugar. Ou então tem 6 dedos, e aí a pessoa Sim. nasce com 6 dedos também. Isso aí é genético. Isso aí É, é mas erro mancha da não. mancha, não. A medicina vai explicar que sim, e tá tudo bem a medicina explicar que sim. Eu adoro quando a ciência e a espiritualidade falam sobre as mesmas coisas. Eu adoro entender sobre ciência, porque se a gente fica só no negócio, a gente fica meio bitolado, né? Mas pela visão da espiritual, tem origem em vidas passadas. Olha aí, sempre tem origem. Olha, vamos olhar ali com mais calma agora. Vamos olhar agora as manchinhas que você tem aí, que você pode ter também com Todo algum mundo tio, agora com é maluco, assim, ó. Mas, é isso aí, continue participando pelo balãozinho aqui com ponto de interrogação. Já já a gente volta com ele. Vamos saber um pouco mais sobre o tarô. Vamos aproveitar aqui a Mari Pimenta. Foi como eu falei, vamos gastar a Mari Pimenta aqui para a gente ter conhecimento em relação ao tarô. Porque não adianta só você procurar, eu vou precisar jogar cartas e tal, sem conhecer mais ou menos como é o tarô, como funciona o tarô, né? Muita gente tem, por exemplo, a mística, né? Como eu falei aqui, a carta da morte, a carta do diabo são cartas ruins se saírem. Sim. Não, geralmente pode representar coisas boas. E vice-versa, como cartas que têm um desenho lindo, maravilhoso lá, podem gerar alguma coisa ruim. Depende muito do contexto. Aprendemos muito aqui com a Mari. Olha aí, uma boa professora que ela teve. Legal, vamos tirar 10. Maria, uma pergunta agora técnica, super técnica. Existe mesmo uma forma certa de embaralhar e cortar as cartas ou isso é só um mito? Isso. Embaralhar é embaralhar, se você quiser ser taróloga. Quiser aprender a embaralhar como um croupier, você pode fazer, não tem problema. Tá? Não tem problema. Existe a forma de você embaralhar sem danificar tanto o seu baralho. Isso aqui para taróloga é ferramenta. Sim. E um bom tarô, o meu, por exemplo, ele é italiano, ele é um tarô que tem toda uma densidade do papel, ele é todo feito para durar mais tempo. Ele é italiano, mas vende no Brasil, tá? A senhora comprar na Amazon, a senhora pode comprar lá, nem é tão caro assim. Existem formas de você embaralhar para você estragar menos, porque conforme você vai. Eu não tenho nenhum baralho usado por aqui, mais usado. Conforme você vai usando, você. Tá vendo que a pontinha aqui ela é mais branquinha? Aham. Ela vai desgastando e daqui a pouco a carta ela abre aqui, ó. Tá vendo que tá começando a querer abrir? Acontece. Então, não tem jeito, é papel. Então, para você fazer o seu baralho durar mais tempo, existem técnicas sim, mas não é necessário, não precisa. Ai, que corta 3 vezes da esquerda para direita com a mão, não sei o quê, põe o pé aonde, não precisa. É só cortar. A gente imagina que você faz alguma reza, alguma coisa ali antes, quando você está fazendo. Quando você não, puxa, isso sim. você pensa, né? Você pensa na pergunta, na pessoa, você meio que, né? Sim. Mas a maneira como eu estou embaralhando, não, isso é. Beleza, ótimo, ótimo, legal. Outra perguntinha: o tarô é um oráculo milenar. A sua origem é diferente do que muitos acreditam? Sim ou não? Ou ele é um oráculo milenar e pode ser considerado assim? Como surgiu e como você interpreta esse surgimento? O que a gente estuda, e o que a gente tem de registro é século XIV. Então, desse ponto de vista, ele não é milenar, né? Não, ele é centenário. Porque é o que a gente tem de registro. Os primeiros registros dos tarô são do século XIV. Ele nem chamava tarô, ele chamava. Esqueci o nome. Só que a gente tem também alguns desenhos, alguns símbolos que tem aqui no tarô, existem registros no Egito Antigo. Então, é meio confusa essa questão da origem do tarô, de onde ele veio, para onde ele vai. Mas registro mesmo, que a gente pode falar a partir de século XIV. Tá? Eu esqueci o nome que ele tinha quando ele foi. Porque ele foi criado, na verdade, para entretenimento. Ele era um jogo, como o baralho Copag, que a gente joga truco. Olha. Ele era. Hoje existem as cartomantes, né? Que são as mulheres que leem cartas
através desse baralho Copag. Valete, dama, rei, ás, 2 a 10 e tal, elas leem cartas com esse baralho, elas são as cartomantes. Estas são as cartomantes, tá? Então, as cartomantes usam cartas de baralho normais, as que a gente usa As para. cartomantes usam exatamente. Olha só, não sabia dessa, tá aí, curioso, eu não sabia mesmo. Olha aí, olha como estamos aprendendo, gente. Aqui o Hora da Senhora é cultura também. E eu procurei aqui, não sei se viu o nome, mas a tarô seria chamado como colocácia esculenta ou shot. Não, 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 não. Não, não, conhecido. não. Não. Tem várias coisas aqui sobre tarô. Enfim, tentei procurar aqui no Google, acabei me errando todo. Vamos para a bolinha, vamos lá, vamos para a pergunta. Vamos embora, que tem pergunta agora. Tem pergunta aqui, vamos para cá. Atenção. Mari, estou tentando mudar meu nicho de trabalho, focada no vestuário. Vai dar certo? Feminino ou Deixa eu ver. masculino? AMKBIQ. Ó, se for feminino, dá certo, tá? Você está Tá. tentando, muito provavelmente você não tem ainda um grande estoque, um grande planejamento, não começou um monte de coisa. Então, se direciona para o feminino, tá? Começa devagar. Eu vou comprar aqui muito dinheiro, um monte de. Ai, devagar, porque você precisa aprender. Você precisa aprender a trabalhar com esse negócio, tá? Então, vai devagar. Tem risco, tem risco. Mas se der certo, senhora, se você for devagarzinho, aprendendo, tendo responsabilidade, tendo cabeça boa para lidar com isso aqui, dá muito certo. Cuidado, mas vai, tá? Legal, vai devagar, vai devagar. Vai na marcha um 2 ali, vai aumentando a 3 devagarzinho. Mari, diz aqui mais uma moça aqui, tá? Uma senhora. Mari, nossa vida financeira vai voltar a estabilizar. Estamos um pouco fora do eixo desde o ano passado e perdida em como melhorarmos a situação. Bora lá, senhora. Din-din. Tá confuso mesmo, senhora. E aqui é uma confusão. Vocês não estão sabendo lidar com dinheiro, tá? Tá faltando? Sim, tá, o jogo mostra essa escassez. Mas vocês não estariam numa escassez tão acentuada, tão agravada, se tivesse mais clareza para lidar com isso. Senta, bota tudo na sua frente, todos os boletos, abre todos os aplicativos de banco, faça contas, tá? Melhora da sua vida financeira, porque sim, melhora. Vamos ver quando. Senhora, agora, segundo semestre desse ano, você tem uma boa janela. O jogo não fala para mim exatamente de dívidas aqui, mas fala de escassez. Então, se você não tem dívidas, tente não fazê-las. Se você já tem, não faça mais. Tente não fazer mais, tá? Segundo semestre de 2025 é um período muito bom para dinheiro para vocês. A partir agora de meados de junho, tá na porta. Então, respira. Faz essas contas agora, esses dias aqui. Entra junho consciente do que está acontecendo por aí, entendendo qual é a situação de fato, tendo clareza sobre isso e, principalmente, tira da frente tudo aquilo que não é essencial, pelo menos por um tempo, tá? Caminhos abertos para dinheiro agora, a partir de meados de junho, esse período vai até meados de setembro, tá? Ok, olha aí, vai clarear, o negócio vai ficar bom, hein? Olha aí, tem mais uma. Boa noite, Mari. Como minha avó desencarnada está? Ela faleceu de câncer no dia 9 de outubro de 2013. Vixe, tá maravilhosa, senhora. Melhor que eu, senhora, nós tudo aqui. Plano espiritual, graças a Deus. O desencarne dela foi por tempo de contrato. Quem não sabe do que eu tô falando, tempo de contrato é uma maneira leve que eu uso para falar de algo que é tão difícil e que é uma informação que quando aparece eu falo, porque eu sei que traz um conforto, né? Tempo de contrato morreu na hora que era para morrer. Basicamente é isso, tá? Tempo de contrato, tá no plano espiritual, como eu já falei. O desencarne dela foi bem tranquilo, e aí não é como ela morreu, é como ela viveu esse desencarne. Foi bem tranquilo, tá? Ela sabia que ia, senhora, e tava
estava em paz, vamos dizer assim. Eu aceitava. Ela estava resiliente com esse desencarne. Está trabalhando, senhora, faz, muito tempo no plano espiritual. Tá ótima. Olha, tem trabalho por lá, né, Mari? Mais que aqui. É mesmo? Aqui a gente precisa dormir, porque a gente está na matéria. A matéria precisa dormir. No plano espiritual, ninguém precisa de sono, não. Vamos trabalhar. Caramba! Olha, eu já ouvi falar disso, realmente. Olha, para quem está acompanhando, por exemplo, a novela A Viagem, agora está É verdade. tá voltando agora na Rede Globo, a gente tem ali um tema que é muito legal, que é o desencarne, né? Que é no caso o Alexandre lá, pô, ele tenta todo custo lá, né? Tentar se vingar da morte que ele teve, porque ele acha que o cara foi o culpado, enfim, e por aí O vai. Alexandre é um obsessor, né? Pois é isso que eu queria falar ali. Os personagens, ali é um espírito obsessor. Existem eles vêm para poder fazer alguma coisa, para se vingar. Existe isso mesmo, né, Existem Mari? alguns tipos de obsessor, na verdade. Existe o obsessor de vingança, e eu já atendi nas terapias pessoas com obsessores de vidas passadas. Se aprontou um troço com a pessoa numa outra vida, o cara tá sentado no teu cangote querendo te fazer mal, entendeu? E existem. Outra vida? Sim, você encarna o cara não. E aí, quando você encarna, ele fala: olha quem voltou, vou lá. Misericórdia! Já não tem problema dessa vida, né? Pois é isso que eu ia falar. Não basta o problema que você causou na outra vida, cara, me deixa em paz, meu Deus do céu. O cara reaparece para causar problema de novo, aqui em carne e osso, né? Que absurdo, rapaz. São obsessores que ficaram, né? A pessoa que está lá no plano espiritual, evoluindo, trabalhando, ela não vai descer, né? Verdade. Olha que coisa, Mas acontece. que absurdo. A Debbie Mais está dizendo aqui, eu achei que ia descansar quando morrer. Não, não vai descansar, o Debbie, você Sono vai trabalhar. eterno? Não tem, não. Trabalhar com ferro. No final do ano você disse que estava sendo bem difícil conseguir aceitar a morte. Aqui o Sunshine Designer mandou aqui um recado. Ok, beleza, eu não sei do que se trata, mas tudo bem. Mari, eu quero falar sobre um assunto que é muito importante. Aliás, né, a gente está se encontrando agora no mês de junho, então em maio a gente não teve o nosso encontro, mas faleceu no mês de maio o Divaldo Franco, que foi um dos principais líderes espíritas do Brasil, aos 98 anos. Quando você fala de contrato, eu acredito até pelo trabalho que ele fez, belíssimo aqui em vida, né? Ele cumpriu o seu contrato fielmente. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Tem a ver, o nosso programa é sobre espiritualidade. Ninguém melhor do que você para falar sobre Divaldo Franco. O Divaldo, assim como o Chico, né? Eles eram grandes representantes da linha kardecista, né, do kardecismo. Eu não sou kardecista, mas são pessoas que eu admiro, tanto o Divaldo quanto o Chico, a própria Zíbia Gasparetto, que era uma escritora. Eu acho que eu li todos os livros da Zíbia, eu adoro os livros da Zíbia, eu tenho um monte, eu releio, eu acho maravilhosa a maneira como ela escreve. O conteúdo dessas pessoas, a informação que essas pessoas canalizaram de certa forma e trouxeram para a humanidade, dando norte para tanta coisa, fundando uma religião, se bem que o kardecismo não se define como uma religião, ele se define como uma filosofia de vida, né? Eles tiveram um papel muito importante, com certeza. São espíritos muito elevados que desceram, encarnaram para tentar salvar um ou outro por aqui, né? E por coincidência, vocês viram algumas pessoas falando sobre isso, provavelmente, sobre a proximidade do desencarne do Papa e do Divaldo, né? Tem poucos dias entre o desencarne de um e outro, e grandes líderes que voltaram. Eu acredito que o Francisco também era uma alma muito evoluída. Olha só, você tocou no assunto, eu não tinha reparado realmente. O Papa, ele desencarnou no dia 21 de abril e logo depois, no dia 13 de maio. Acho que dá uns 10 dias por aí, o Divaldo desencarnou. Pois é, que coisa interessante. Gente, olha, que Deus os receba suas almas. Com certeza, estão ótimos, bem felizes, falando: pai, pelo amor de Deus, aquele pessoal lá embaixo é muito confuso. E vão voltar como seres mais evoluídos ainda, você imagina, gente, olha, para ajudar tanta gente, né? Que bacana, que legal.
A Camantone está dizendo que delícia de live. Obrigado, meu amor. Obrigado, muito obrigado. Vocês todos têm um carinho aqui com a Rede Relâmpago, com a Mari Pimenta, com Jornada de uma Bruxa. Sigam sempre a Mari por lá. Uma perguntinha, Mari, vamos lá agora sobre as nossas, sobre o tarô. Já são as últimas perguntas que eu vou fazer, depois a gente parte para os balãozinhos. E olha, gente, vocês senhoras que estão aí, como a Mari falou lá ontem no seu perfil, tem o sorteio aqui no final da live, já, daqui a pouquinho, daqui a uns 10 minutinhos, de uma consulta, não é isso, Mari? Isso. Uma consulta, como foi a da outra vez. A gente vai sortear aqui, vou fechar os olhos, então a gente aponta e fala o nome da pessoa, mas olha, tem que ser aqui no comentário, aí tem que ser no comentário. Você vai mandando um comentário, depois quando eu falar que está valendo, tá? Vai mandando um comentário dizendo assim, vou falar uma palavra, a Mari vai dizer uma palavra, e aí você tem que digitar essa palavra e mandar. Então todo mundo vai mandar a mesma palavra. Vamos dizer, nossa, tarô. eu vou falar papibaquígrafo. Porque aí tem que se dedicar, entendeu? Boa. Paralelepípedo. A Mari vai falar a palavra, você vai ter que escrever aqui. Vai ter 10 segundos para escrever. Mamômetro. Isso vai ser uma palavra bem difícil. E aí a Mari vai falar aqui e a gente vai arrastar aqui o comentário e a gente vai saber quem é que vai ganhar, tá bom? Então pronto, feito. Beleza. Isso aí, senhoras. E vai mandando sua perguntinha aqui, ó. Já vamos ler a sua pergunta. Mari, quem lê tarô precisa seguir alguma filosofia ou crença específica ou isso é um mito também? Mito. Como eu falei, ele está em algumas religiões incorporaram as cartas, não só o tarô, mas o baralho cigano. Tem um que é bem legal, que chama Sibila Italiana. Eu adoro Sibila Italiana também. Leio Sibila Italiana também. Tem um monte de tipos de oráculo, né? Tem o tarô do Osho, que é muito bom também, que é bem confuso, mas eu gosto. Tem vários. As religiões incorporaram. Mas ninguém precisa seguir religião nenhuma, filosofia nenhuma, crença nenhuma. O tarô é neutro, graças a Deus. Legal. Olha, Osho, a minha esposa está lendo um livro, depois a produção da Rede Relâmpago, se puder vir aqui para a gente mostrar, sempre mostra livros aqui nas lives, né? Ontem não, foi na segunda-feira, entrevistei um especialista em Copas do Mundo, eu trouxe aqui um livro, fiz uma arguição aqui a ele, aqui na hora, prova oral, o cara é bom mesmo, e aqui de vez em quando a gente manda uns dos livros. E Osho, se eu não me engano, a Denise, ela tá lendo um livro sobre Osho. Tem né? tarô do Osho, fala para ela ler o tarô do Osho. E tarô do Osho também. Tem o tarô do Osho. Quem sabe vira uma taróloga aqui em casa, já pensou? Né? Opa! Ela gosta bacana, ela gosta muito dessa área. Eu não acho que ninguém que tem interesse por alguma coisa dessa área, por tarô, por autores, por algum tipo de técnica, de terapia, isso não é à toa. Se a pessoa tem um interesse, tem uma porta ali que ela tem que ir lá olhar e falar, o que tem aqui? De repente tem uma terapeuta, uma taróloga aí dentro de casa. Legal, muito bacana. Já chegou aqui, olha, a produção da Rede Relâmpago é muito rápida. O livro da editora Cultrix, está aqui, Osho, Saúde Emocional. Esse eu não conheço. Transforme o medo, a raiva e o ciúme em energia criativa. Olha aí. Nossa, eu vou tirar um print aqui, com licença, obrigada. Saúde emocional, muito legal, muito bacana. Ela diz que é muito bom mesmo. E saúde emocional é sempre bacana, sempre bom. Se você às vezes, né, a taróloga, para poder recuperar um pouco a saúde emocional, isso é legal, isso é bacana. Mari, a última perguntinha do nosso programa de hoje, na verdade, o tarô é perigoso para quem não sabe usar? Ou isso é apenas uma crença popular? Tem muita gente, eu já ouvi isso, inclusive. Olha, gente, não vai comprar uma carta de tarô, vê se você está preparado para tirar a carta de tarô, porque isso pode virar aí contra você. E aí? É mito? Tem muita coisa a respeito disso. Não pode ler tarô à noite, a hora que eu mais trabalho à noite, senhora. Não pode ler tarô na cama. E o que eu já li tarô na cama, senhora, quando eu não tinha dinheiro para ter essa mesa aqui, minha senhora, eu li tarô onde? Na cama, senhora. Não aconteceu nada. Tô aqui viva, ó, de maquiagem, saúde, blush, falando com o Victor, fazendo live no canal do Victor. Não, ó. O tarô, ele não é perigoso, desde que você não caia na mão de uma pessoa que usa isso aqui com má intenção.
Eu fiz um post tem alguns dias aí sobre as leituras de tarô de graça, as gratuitas. Tem muita gente usando isso aqui para aplicar, para fazer uma armadilha, uma arapuca para você cair e ter um problema sério na sua vida. Isso envolve dinheiro, normalmente quantias muito elevadas. Você manda uma pergunta lá, a pessoa responde para você sempre com um baita problema, um negócio assim, ó, alguém vai morrer, você vai perder tudo, você vai ter uma doença, você vai ter um negócio, vai acabar com a sua vida, entendeu? O seu filho vai ter um troço, seu marido vai embora com a vizinha. É uma tragédia. E aí você, ó, mas eu tenho a solução. Faz esse trabalho aqui, faz esse negócio aqui que custa R$ 7.800 e vai acabar o problema. É esses valores. É isso aí. Deus, que Então, absurdo. assim, ele pode ser usado para o mal. Pode. Depende da mão de quem ele cai, tá? Então, assim, confiem em pessoas. Não sou a única boa taróloga e nem única taróloga. Eu não sou. Tem um monte de gente que trabalha direito, que trabalha bem, que são pessoas que leem tarô, que você fica... Caraca, que leitura de tarô. Principalmente eu que leio tarô. Quando eu vou pro YouTube ver esses vídeos de tarô, eu falo, meu Deus, como essa pessoa lê tarô bem. E também tem outras que eu olho e falo, menina, não tem nada disso aí que você tá falando, cala a boca, vai estudar. Veja com quem você se consulta, tá? Cuidado. É a única coisa ruim que o tarô, e o tarô terapêutico, né, que tá nessa moda aí agora, que pode complicar a vida das pessoas. De resto, gente, isso aqui é um presente que nós ganhamos de alguém, e que está aqui para nos ajudar. E você é o nosso presente. Você é o nosso presente, com certeza. Você veio lá de cima para poder ajudar a gente. E olha, tem gente aqui, ó, a Isa Ginete faz uma perguntinha. Indica um curso de tarô para iniciantes. Você tem um curso de tarô? Ah, o meu daqui a pouco, não vou indicar, não. Tá aí, ótimo. Ninguém melhor do que ela. Vocês ficam me cobrando curso de tarô, gente, para senhoras que vão falar assim, mas faz 2 anos que ela fala isso. Vai sair na hora que te for a hora de sair. Respira, junta dinheiro, porque não vai ser barato. Respira, respira. E com a melhor professora do país, ela está provando isso aqui. Gente, a gente falou aqui na live inteira sobre mitos do tarô. Olha que legal. E agora vamos para as últimas perguntinhas aqui. A Maria precisa resgatar as energias dela para amanhã continuar os atendimentos com as senhoras sensacionais. E daqui a pouquinho tem, ó. Depois dessas últimas perguntinhas, vamos ver uma palavra para colocar aqui no comentário. Você vai ter que digitar ultra rápido para poder ganhar uma palavra ultra comprida e ultra difícil. Isso aí. Vamos lá. Uma aqui. Meu Deus do céu. Gostaria de saber sobre a pensão da minha filha. Já tem 1 ano que pedi e até agora nada. Eu não sei se isso... O que o tarô mostra não, disso? É que a filha tem pensão da filha. É pensão alimentícia? Deve ser. Acredito que sim. Deve ser criança. Olha... Olha, senhora, você já esperou 1 ano, né? Eu passei por um processo desse há muitos anos atrás e demorou 1 ano e meio, quase, para sair. Justiça, tá? Não tem nenhum tipo de problema tem nada de errado acontecendo, é isso que eu quero dizer. É o processo, é a morosidade da justiça, tá? Agora, você precisa falar com o seu advogado bem, para ele rever essas laudas desse processo, porque você pode ter um valor menor do que aquilo que você pediu ali. Tá? Então, aproveita que ainda não saiu, porque, na verdade, você tem chance de rever algumas coisas, porque depois que sair a sentença vai ficar difícil de reverter. Olha aí, olha a dica da Mari, gente. Tem uma aqui de aniversário. O meu aniversário é sexta, dia 6. Olha aí, depois de amanhã. Esse meu novo ciclo vai ser bom. Não dou parabéns antes, hein? O que é? Não dá parabéns. Minha avó falava que dá azar, eu acredito. É mesmo? Ai, ai, ai. E depois eu falo isso pra você o negócio. Meu aniversário é sexta, dia 6. Esse meu novo ciclo vai ser bom? Bora. A pessoa pergunta. Uma moça também. Ciclo de encerramentos, senhora. Encerramentos necessários. Você está enrolando
para acabar com alguma coisa ou algumas coisas que já não deveriam estar mais na sua vida. Um relacionamento, um trabalho, uma situação, enfim. Coragem de dar fim nisso. É a hora. Se você não der fim, se você não olhar para aquilo que você está falando, eu sei que eu preciso acabar com isso, mas depois eu vejo. Se você não fizer isso, a vida vai fazer. Quando a vida faz, é ruim. Senhora, é muito ruim, tá? Então, escolha o caminho mais fácil. Por favor, vai pelo atalho. Vai pelo atalho. E Mari, boa noite. Eu não conheci meu pai, nem ele soube de mim. O tarô pode dizer algo? Pode. Senhora, ele continua sendo seu pai. Vocês não sabem quem você... Ele não sabe quem é você não sabe quem é ele, mas ele continua sendo o seu pai, tá? Se você tiver... Não adianta, eu ia falar para você tentar buscar essa informação. Mas o jogo me conta que essa informação é um segredo, que está muito bem guardado, que talvez até a pessoa que pudesse te falar isso, ou não tem condição de falar mais, ou já não está mais entre nós, não sei. Mas é um assunto, senhora, alivia seu coração a respeito disso, tá? O jogo mostra que foi uma situação trágica, alguma coisa trágica envolveu a relação daquelas duas pessoas e eles não puderam dar continuidade àquilo. Você não foi rejeitado, tá? Talvez você carregue essa dor, algum tipo de culpa e você não precisa passar por isso. Libera isso. Ele continua seu pai, ore por ele, independente de quem ele seja, vai ser feliz, tá? Perfeito, Mari. Mari, e essa... Olha, eu sou fã, confesso aqui, por causa desse tipo de palavras que a Mari coloca, realmente. São palavras bondosas, palavras de bondade. Também quando ela tem que puxar a orelha também, ela puxa a orelha no perfil dela, normal, e ela coloca nos stories lá, puxando a orelha, olha só, não é nada disso não, e não é isso, aquilo. Com ela não tem meias palavras, então, por favor, amorzinho no coração, porque, olha, tá tudo bem, ele um dia, de repente, aparece, né? Vamos dizer assim. Plano espiritual vocês vão se encontrar com certeza. Então, aquele abraço apertado, não tem problema nenhum. Bom, terminando essa live maravilhosa, agora tem um presente para todo mundo que ficou até aqui. A Mari vai falar uma palavra e você vai precisar digitar essa palavra aqui. Eu vou contar até 10 e ao final do 10 vou fechar o olho e vou só apontar aqui quem foi o sorteado ou a sorteada que vai ganhar uma consulta inteiramente grátis. Então vamos lá. A Mari vai dizer, atenção, o dedinho ou o teclado, o que você tiver aí. A Mari vai dizer a palavra, atenção. Eu vou dizer a palavra, são duas. Duas. Rede Relâmpago. Vamos lá. 10, 9, 8, 7, digitem. 6, 5, eu tô até contando devagarinho, ninguém digitou até agora. 4, vamos ver quem vai ser, atenção. 3, 2, 0, acabou, pronto, parou. Acabou, aqui eu... Vamos lá, deixa eu jogar pra cima. Vamos ver pra cima, pra baixo aqui, pronto, parou meu dedo. Opa, eu até digitei aqui, rapaz, digitei o número 5 aqui. Lívia, opa, não, aqui, peraí, ela digitou errado. Digitou rede, pô, botou a letra Q, não valeu, Lívia. Vamos lá de novo, vamos lá, peraí, opa, AP Gomes 777. Digitou Rede Relâmpago, pronto, beleza. AP Gomes 777, mas você não tem nem foto, AP Gomes. Caramba. Olha, será que você for fake? Olha. Eu, hein? Pois é, me chama lá na @, Jornada de uma Bruxa. Isso. Vai lá. Oi, mas chama você chama do Coisa Verdadeiro, senhora? Sei lá quem é você? Colocou o Ru. Qual o seu nome, senhora? Bota aí, o senhor. Identifique-se! Identifique-se, por favor, para ganhar o prêmio da... Sou cliente. Sou cliente da Mari, já é cliente da Mari. Quem que é você, senhora? Quem é Por que você não tá com Pode falar aí, foto? Tá todo Brasil. Qual o seu... Que horror. Ana Paula! Ana Paula!
Paula, eu sei quem é você, Ana Paula. Muito bem, parabéns, Por que você então, Ana participou, Paula. Ana Paula? Parabéns, Ana Paula. Ô, Você... Ana, me chama lá. No arroba, lá no Insta. Me chama Chama lá. lá, chama lá. A Mari é ótima. Mari Pimenta, a melhor taróloga do Brasil. E olha, não é por acaso que a gente chama assim, não. É a melhor taróloga do Brasil mesmo. E ela está aqui para poder tirar todas as nossas dúvidas, para poder trazer para a gente informações sensacionais, para trazer a nossa vida, fazer mais leve, mais tranquila. Mari, manda beijo, abraço para quem você quiser. Vai, o programa é seu. Ana Paula, que ganhou a consulta. Te espero lá no meu Instagram, tá? Me chama lá que eu te passo as coordenadas pra gente fazer seu agendamento. Beijo pra todo mundo que tá aqui com a gente desde o comecinho, que entrou depois, que tá agora. Para as minhas senhoras, beijo, Vitor. Beijo pra sua senhora, pra sua mãe também, tá? Beijo pra todo mundo. Beijo para todo mundo que curtiu essa live maravilhosa, Hora da Senhora, e para você que ficou com o dedinho passando na live dizendo assim, é mais uma live qualquer, eu vou passar batido. Não, não é uma live qualquer não. Aqui na Relâmpago é mais que lives. Aqui na Relâmpago nós compartilhamos conhecimento. Até a próxima. Beijo no coração de todo mundo. Beijo. Fiquem bem. Tchau, Tchau, obrigada, tchau.